O problema não é novo e as diversas alternativas de sucessivos governos adotadas para enfrentá-lo não deram resultado. Milhões de brasileiros não conquistaram o direito à casa própria. Para falar sobre uma política habitacional sustentável e inclusiva, Cidadania convidou o professor pós-doutor em Arquitetura e Urbanismo, Luiz Alberto de Campos, pesquisador da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília. Conosco, aqui no estúdio, a jornalista Thaís Bom, da Agência Senado, nossa parceira nesta entrevista. Professor, o senhor é um crítico da política habitacional de vários governos porque não considera que elas sejam sustentáveis nem inclusivas. Que críticas o senhor faz? Bom, eu lancei recentemente um livro sobre a história da habitação no Brasil, popular no Brasil, que, na verdade, conta a história das várias políticas que foram desenvolvidas pelos diversos governos. E uma das coisas que eu notei em várias dessas políticas é a segregação da população. Pegar a população, tirar de perto dos locais de emprego e colocar em áreas distantes desses locais. Isso aconteceu praticamente no Brasil inteiro, ao longo de mais de 100 anos. Né? Então, isso é uma das coisas que eu notei. E a gente faz algumas propostas para que isso, minimizar esse problema. Uma das propostas que eu coloco no livro é a criação de um Banco Federal de Terras. Né? Então, gerido pela Caixa Econômica, junto com os municípios, os estados, se comprariam as terras rurais em volta das cidades, criaria-se um banco de terras, né? E para quando se necessitar crescer a cidade, fazer novas expansões da cidade, você já teria terra. É verdade que o grande problema das políticas habitacionais, particularmente do Minha Casa Minha Vida, que foi o último programa, é essa questão do preço da terra. Então, a terra está cara, a terra urbana é cara, então se coloca as pessoas muito distantes. E isso cria problema de toda a ordem, porque a habitação não é só moradia. Habitação é moradia, mais acesso ao trabalho, mais acesso aos equipamentos comunitários, como hospitais, escolas. Então, quando se coloca um loteamento muito distante, né, a pessoa, e ele lá não tem, colocar sem esses equipamentos, cria um problema enorme para a população. Thaís, eu queria que você comentasse alguns dados que nós temos aqui a respeito da política habitacional do governo mais recente. Nós vamos projetar aqui nessa tela umas estatísticas a respeito da política habitacional dos dados dos últimos anos. Inclusive um conceito que o senhor é um crítico daquele conceito de déficit, do déficit habitacional aqui no Brasil. Thaís, eu queria que você desse uma passada nisso. O déficit de moradias de pessoas que não têm casa própria, que moram de aluguel ou que moram mal, em 2013, o déficit urbano estava em 5 milhões de moradias, 5 milhões de famílias. Em 2014, 5,3. No total, ali com a população rural, 5,8 em 2013 e 6,1 em 2014. A gente percebe que o programa Minha Casa Minha Vida, apesar de ter números grandes até, ele não resolveu o problema do déficit habitacional no Brasil. Ele vai resolver ou qual sugestão o senhor teria? Olha, deixa eu... Só uma pequena observação, isso é o déficit de pessoas sem moradias, não inclui quem mora mal, não. Isso aqui é o Sim, déficit geral. Na minha visão, isso não é importante. Num país continental, como o Brasil, onde a palavra diversidade é a que melhor define a população, você criar um conceito de déficit para definir critérios para o país inteiro, me parece uma coisa muito complicada, né? Por quê, professor? Porque as situações em cada região são diferentes, as pessoas têm hábitos culturais diferentes. O que é legal, às vezes, numa região, na outra não é.
o que é razoável numa região, num determinado local, para um tipo de renda, para outro tipo de renda, não é o mesmo. Então, você ter um parâmetro nacional para qualquer tipo de coisa é muito complicado. Eu vou dar um exemplo prático para vocês verem a complicação disso. Quando o instituto que faz essa pesquisa começou a fazer, na década de 90, ele colocou aqui no DF que o déficit de habitação era de cerca de 100 mil domicílios. Né? Tava um déficit de habitação de cerca de 100 mil. Foi exatamente uma época que o governador, na ocasião, fez uma oferta de 90 mil lotes urbanizados. Né? E tinha-se o déficit de 100 mil. Ainda tem um outro detalhe. Nesse mesmo momento, houve um incentivo do próprio governo de ocupação, invasão da terra pública dos loteamentos clandestinos. Então, esse 90 mil, ele era acrescido mais uns 30 mil de ocupações no DF, chegando a um total de 120 mil lotes ofertados. E o Instituto colocava que havia-se um déficit de 100 mil. Quer dizer, era impossível isso. Agora, professor, por causa dos critérios. Se nós considerarmos que as pessoas que, além disso, que moram precariamente, nós vamos ter um quantitativo muito maior, são 17,4 milhões de famílias. O valor da demanda, o quantitativo da demanda habitacional no Brasil, com 65% são de domicílios inadequados, 11.275.888 pessoas e sem qualquer domicílio, 35%, 6.068.061. O senhor questiona esses dados aí? Não. Veja bem, como eu estava dizendo, existem alguns problemas nesses critérios. Uma moradia, por exemplo, que está sendo construída em processo de mutirão, quando ela é computada, ela é computada como não existente, no déficit. Quando, no momento seguinte, ela pode se tornar, como se tornar em Samambaia, desses 90 mil que eu estava falando. Samambaia, para o telespectador, é uma cidade satélite aqui de Brasília. Ela pode se tornar uma habitação muito interessante, porque lá, além da moradia, tem os equipamentos urbanos e comunitários. Então, o que eu quero dizer, para resumir, era interessante que outros institutos calculassem esse déficit. E o déficit não pode ser usado, como está sendo usado, como um único parâmetro para definir políticas habitacionais. Deve ser um parâmetro, você tem uma ideia do problema. Por exemplo, no déficit não entra a questão da distância entre a moradia e o trabalho. Né? Muitas vezes você tem uma moradia excelente, ela fica a 100 quilômetros do seu local de trabalho. Ela deveria entrar no déficit habitacional e não é computado. Então, essa questão, esse conceito do déficit, é um conceito como um parâmetro. Não deve ser considerado como um único elemento para se desenvolver políticas habitacionais. Senão, as políticas habitacionais continuarão sendo erradas, como estão sendo até hoje. Recentemente, eu entrevistei uma moradora que ganhou, né, ali no Estrada Parque, não, no Parque Paranoá, aqui em Brasília. E o Parque Paranoá, que é um complexo de unidade habitacional popular, fica a 50, 60 quilômetros da onde era a residência dela. Para ela ter direito à casa própria, ela largou o emprego e foi morar lá. Nesse local, não tem escola, não tem posto de saúde e para o centro de Brasília fica 22 quilômetros de distância. Essa situação não melhorou a vida dela. Pois é, mas essa situação que você coloca é uma situação excepcional no programa Minha Casa Minha Vida. A grande massa da oferta para os moradores de Brasília não foi feita a 22 quilômetros só, foi feita a 100 quilômetros em Girassol, na cidade de Águas Lindas, em Edilândia. Talvez seja necessário, para explicar melhor para o telespectador, a gente pegar uma retomada da história da ocupação de Brasília. Brasília hoje tem
Brasília e as cidades satélites têm cerca de 3 milhões de habitantes. Foram atraídos para cá certamente em função de melhores oportunidades de emprego, de trabalho, nem sempre emprego, de serviços, já que hoje Brasília não tem indústrias, aqui tem emprego, tem possibilidade de trabalho, tem hospital, tem serviços de saneamento bem mais razoáveis, embora a distância entre o plano piloto e as cidades satélites seja assim, em termos de qualidade de serviço, seja muito grande. Um pouco da história de Brasília para que os telespectadores dos outros lugares... Esse é um ponto importante, Paulo, da gente observar. Quando o Brasília foi criada e as cidades foram criadas a 30 quilômetros de distância do centro de poder, eles eram muito criticadas exatamente por essa distância. O problema é que isso se agravou. Hoje, a oferta do Minha Casa Minha Vida não é mais a 30 quilômetros. A grande massa de oferta está sendo feita a 100 quilômetros. Essa população, todo dia, tem um problema enorme para vir trabalhar no plano piloto. E o transporte coletivo não estava organizado para receber essa massa de trabalhadores nesses locais. Então, todo dia a gente vê nas estradas o pessoal colocando fogo em pneu, né, para fazer, protestando, porque há uma deficiência enorme. Nesse sentido, o que eu colocaria aqui para o DF, aqui no DF hoje, não falta só moradia. No DF hoje falta, não é segurança, nem saúde, né? No DF falta água, né? Falta salário para o servidor, falta quase tudo. Bom, na verdade, isso não é exclusividade aqui do DF, né? O problema da água é um problema que aconteceu também em São Paulo, está acontecendo em Minas, é um problema que está sendo, por falta de gestão, falta de planejamento, exatamente, ocorreu. Questão de salário para servidor também é outro problema, que é uma crise praticamente nacional, se não é agora, certamente o será, né? Enfim, e o que acontece é que o Distrito Federal, ele, apesar de ser privilegiado em termos que também, e nós temos que aqui o morador de Brasília é considerado privilegiado porque a média salarial ainda é altíssima. E não temos nenhuma indústria, não temos nenhuma força assim, de produção de capital privado muito grande, isso às custas do serviço público, salário do serviço público. Mas, enfim, eu gostaria de mostrar um outro dado aqui, que é referente à questão do déficit por salário, déficit por classificado de acordo com faixa salarial. Thaís, você teve mais contato com esse dado aí do que eu, né, nas pesquisas. De até 3 salários mínimos, pessoas que têm, em 2017, eram 72,4% de pessoas que não tinham casa própria. Em 2014, esse número aumentou para 83,9% das pessoas que recebiam até 3 salários mínimos. De 3 a 5 salários mínimos, 13,1% em 2007, 9,7% em 2014. De 5 a 10, que já são pessoas que recebem um salário acima da maioria do país, 10,4% em 2007 e 5% em 2014. E pessoas com mais de 10 salários mínimos, 4,1% em 2007, 1,4% em 2014. A gente percebe que entre 2007 e 2014, as pessoas com maior renda diminuiu o número de pessoas sem casa própria, e para o pessoal de até 3 salários mínimos, ou de 3 a 5, não, desculpa, até 3 salários mínimos aumentou. Sim. Bom, ainda que o senhor discorde do conceito então, olha desse, só, pois não. A grande massa de oferta do Minha Casa Minha Vida, foram mais de 3 milhões, foram exatamente para essa faixa, né, de menor renda, que é acertado, né? Acertado porque são as pessoas que têm maior dificuldade para ter habitação. O que eu gostaria de colocar é que existe um componente no cálculo do déficit de que, desse feito atualmente, de que se você tem uma renda, né, menor, se você, a sua renda é comprometida em mais de 30% com o aluguel, ele entra no déficit, tá?
Isso é um complicador para se calcular um déficit de habitação. Por quê? Qualquer problema na economia, você teria muitos desempregados, que automaticamente, se a renda dele é zero, né? Então ele entraria no déficit automaticamente. Então, esse cálculo, esses critérios para você compor o déficit habitacional, ficam difíceis da gente, esses números, eles variam muito. O déficit habitacional só vai ser, de fato, para todas as rendas, minimizado quando a gente tiver uma situação de salário mínimo semelhante ao que tem hoje em alguns países da Europa. Ou seja, praticamente seria no padrão de hoje, nos padrões de hoje, uma 3 mil reais, utopia. Por exemplo, 3 mil reais. Ou seja, se o homem ganha 3 mil reais, a mulher ganha 3 mil reais, como acontece em vários países da Europa, né? Aí tem uma renda de 6 mil reais. 6 mil reais, ele compra moradia, ele compra saúde, ele compra educação. É essa a ideia. Então, com isso, você teria o déficit habitacional só mesmo, como acontece lá, nas questões de minoria. Ou seja, os migrantes, as pessoas que têm algum problema com droga, esses seriam o déficit. Quando nós temos a questão salarial aqui, não tem como resolver problema de déficit, gente. Professor, o pesquisador francês, o Piketty, ele coloca como um dos parâmetros para a ascensão social, ou para a dificuldade de ascensão social, quando a família já tem uma casa própria e os descendentes herdam aquele imóvel. Como é que está a situação disso aqui no Brasil? A gente tem como aferir isso aí? Se os programas, desde os antigos, anteriores ao Minha Casa Minha Vida, têm conseguido, pelo menos, minimizar essa questão? A casa é uma coisa muito importante e complexa, né? Ela não pode ser tratada simplesmente como um número de déficit. A casa, ela tem aspectos simbólicos, ela, como você falou, ela tem aspectos, 1000 aspectos que compõem essa casa. Eu penso que a oferta de habitação no Brasil, ela tem que ser feita para todas as faixas de renda, em especial, como é o Minha Casa Minha Vida, para os setores de menor renda, que estão com esse problema até que o salário mínimo chegue naquele patamar que elas não precisem mais. Agora, essa oferta, né, ela tem que ser feita acompanhada, não é só a questão da casa ser precária, assim, ou ter muita gente morando num cômodo, não é a questão só de você ter um problema do aluguel ser caro, né? A oferta de habitação, ela tem que ser feita junto com áreas para colocar os equipamentos urbanos e comunitários, né? Senão, você tem, vamos dizer, uma oferta gigante, você cobre o déficit, né? Vamos dizer assim, e as pessoas ficam morando a 100 quilômetros de distância, não resolve nada, porque ela fica com a casa excelente, sem poder vir trabalhar. É como se eu tivesse uma casa excelente em Manaus e trabalhasse em Brasília. O que isso resolve? Thaís. Essa situação eu consegui ver no Parque Paranoá, que é uma unidade habitacional aqui de Brasília. Realmente, isso é um paradoxo. A pessoa teve que abandonar seu emprego, sua estrutura de vida para ir possuir a casa própria. E são 30 mil pessoas estimadas que estão nessa situação. E não tem 2 linhas de ônibus para 30 mil pessoas. 30 mil pessoas é o tamanho de vários municípios no país. Uma ideia que eu gostaria de colocar aqui para o DF é se criar nas áreas periféricas do DF, por exemplo, na saída para Águas Lindas, na saída para Formosa, umas zonas de interesse social ali. E se, por exemplo, se construísse os hospitais de base ali, né? O Hospital de Base de Brasília já está sobrecarregado. E vem gente de todo o país para cá. Né? Se constrói o Hospital de Base nessas regiões. Em vez de se crescer o setor de indústria no plano piloto, como se cresceu ali perto daquele área de gás da Petrobras, se cresceria o setor de indústria nessas áreas periféricas. Você geraria emprego perto do local
de moradia das pessoas, geraria serviços nessas regiões e a população do entorno poderia usufruir disso também. Mas isso não foi tentado de alguma forma pelo ex-governador Zé Roberto Arruda, quando deslocou o centro administrativo lá para Taguatinga, e outras tentativas também em outros estados, parece que não deram muito certo, né? Aqui tem tudo para dar certo, porque aqui a terra é pública, né? Como eu falei para você, essa tem que haver interesse político de fazer isso. Uma outra ideia que eu gostaria de deixar aqui é a ideia de as cidades já existentes, os parcelamentos já existentes, eles serem equipados e eles serem também, criar uma condição ambiental nele semelhante à do plano piloto, que é uma joia do urbanismo. Então, você tem o maior viveiro da América Latina, hoje é do DF. Então, ele poderia plantar árvore nessas cidades, ele poderia colocar equipamentos de saúde, educação nessas cidades e equipar essas cidades para cada vez elas ficarem mais parecidas com o plano piloto. Ou seja, não, nós temos um projeto aqui no Senado do senador Lindbergh que fala realmente sobre isso. Ele propõe isso, que as unidades populares só sejam entregues se realmente tiverem uma estrutura urbana. Mas o que tem acontecido é o inverso. Procura-se colocar... talvez o que acontece é que, na verdade, é que a gente é levado a pensar que as obras de construção civil, as moradias, são ditadas não pelo planejamento, não por uma real pesquisa de onde elas são necessárias, mas por outra necessidade, por outro prisma, por outro interesse. Exatamente. O programa Minha Casa Minha Vida, por muitos foi chamado o Minha Casa Minha Dilma, né? E isso foi muito ruim. Nesse programa, eu fiz uma pesquisa nesses parcelamentos ofertados por esse programa e comecei a ver uma série de casas novinhas sendo incendiadas, né? Eu falei, são os aliados do PT que estão tomando, porque isso aconteceu de norte a sul do país. Havia uma invasão, quando o juiz mandava sair, eles botavam fogo em algumas dessas unidades. Isso era péssimo, né? Mas fui olhar direitinho, não era nada disso, né? Eram as casas sendo incendiadas, porque nesse programa eleitoral da Dilma tinha também um programa de financiamento dos equipamentos elétricos da casa. E a população de baixa renda comprou muitos equipamentos, por exemplo, o freezer e a geladeira. Quando ela vinha trabalhar no plano piloto, 100 quilômetros de distância, deixava lá ligado. A casa era mal construída pelo programa Minha Casa Minha Vida e as instalações não foram pensadas para esses equipamentos todos, ela pegava fogo. Professor, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Eu peço desculpas ao senhor. Não, imagina, foi uma oportunidade. Já está convidado para voltar aqui para complementar e satisfazer a nossa curiosidade aqui também do telespectador. Eu que agradeço, foi uma oportunidade muito boa, né? E a gente discutir essas questões de habitação e estou à disposição. Muito obrigado, professor. Obrigado, Thaís. E obrigado a você, telespectador. Mande suas críticas e sugestões para nós. O WhatsApp é 619-9966-1616. Se preferir telefonar, ligue de graça para 0800 61 2211. Ou para ver de novo, para baixar qualquer um dos nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Um abraço a todos e até o próximo Cidadania.